Então aquela coisa, se eu eventualmente não sou pressionado, eventualmente não é por perda de foco, mas honestidade, ou seja, mesmo que eu seja pressionado, eu posso admitir uma coisa. Se eu não for pressionado, eu admitiria a mesma coisa. Então, quer dizer, sempre confessei que se me pressionarem, eu poderia eventualmente falar várias coisas, mas nem tudo contra mim ou ao meu favor eu faço, por pressão externa. É isso que eu estou querendo dizer. Eu posso eventualmente confessar outros pecados, não necessariamente com pressão externa nenhuma. Batman não pressionou em real, apenas disse que Coringa não apareceu no jornal. Tá, seria uma pressão talvez meramente argumentativa, mas muito leve. E aí Coringa acabou confessando, como eu falei, eu acho que ele já teria confessado outrora. E no final ele indiretamente apareceu no jornal, não exatamente apareceu no jornal por conta por ter matado policiais. Se eu acreditar que estou errado, posso confessar que estou errado mesmo, sem, inclusive mesmo sem estar. É possível, é possível, é possível. Eu pressionaria, não por cometimento desses crimes. Eu diria, talvez eu confessaria como Coringa, não pelo cometimento dos crimes, mas não só por proximidade de morte ou de evento importante a ocorrer. Pode ser que houvesse alguns outros tipos de pressão que eventualmente me levasse a confessar, não necessariamente a proximidade de morte. Agora, no caso do Coringa foi pela proximidade da morte ali em relação à questão da doença. Eu acho que apenas a doença em si já levaria à confissão. O Harvey Dent, para mim, tem uma contradição no segundo filme, né? A cidade de Gotham não precisa de imagem de um antigo herói meio decaído para que eventualmente inspire a bondade nas pessoas. Nem de um anti-herói, meio vilão, meio herói, ou que aparente ambos. Mas sim de evangelho para que as pessoas se tornem boas por ele. Né? Anti-herói, meio vilão, meio herói. Ou que aparenta ser ambos. Como eventualmente seria o caso do Batman. Mas sim de evangelho para que as pessoas se tornem boas por meio dele. Porque eu acho que realmente o evangelho teria ou geraria uma influência maior na vida das pessoas. Isso se colocarmos a situação do segundo filme em perspectiva. Interessante que Coringa não teve medo da tortura. Só confessou por cometer um erro. É isso que eu estou dizendo. Né? Ele cometeu um erro que eu acho que não foi para a tortura, foi mais induzido pela questão da doença. Da falsa doença que no final ele não tinha. Mas vocês erraram em dizer que eventualmente... Assim, em alguns momentos eu fui acusado de ter parado de fazer algumas atividades por irresponsabilidade. Não, eu parei por medo. Ou medo de algum tipo de abalo argumentativo que pode acontecer, eu também pregaria ali sozinho alguma coisa, ficaria uma coisa meio esquisita. Né? Se eventualmente eu fosse levar ali o evangelho de uma maneira meio ao léu, no sentido de que apenas individualmente estaria ali, mas de repente o pessoal de alguma forma vai brigar, ou eventualmente o pessoal não vai querer escutar, enfim. Isso que no fundo talvez eu tenha mais medo. Primeiro que não, porque então ele pode fazer nenhuma obra. Ele não pode fazer nenhuma obra. Terminei a tortura assim. Primeiro que não, porque então ele não pode fazer nenhuma obra. Quem que não pode fazer nenhuma obra? Eu não terminei a tortura, só começou a cometer um erro. Ou não sei do que eu escrevi essa frase. Se não odeio o mal, preciso de tempo justamente para tentar fazer o bem. Se não odeio o mal, ou ter de... Assim, é o que eu já falei. Se uma pessoa eventualmente não odeia o mal, ela precisa de tempo justamente para tentar fazer o bem, ou ter de tirar seu próprio olheiro do próprio olho. Pois fazer isso sozinho, dá para fazer isso sozinho, segundo Mateus 7. Tá, isso eu já falei. Posso fazer uma maldade que não quero para o meu bem. Eu posso fazer uma maldade que eu não quero para o meu bem. Inclusive, se eventualmente considerado uma maldade de atividade ministerial, talvez é a maldade que eu considere um mal necessário naquele momento para eventualmente fazer o bem para mim. O mal que não quero fazer é o que faço. Apesar de eu não ter considerado isso desse jeito. Eu achei que o voluntariado era o bem, já que eu precisaria retornar para a atividade secular, mas teria medo de fazer. Como eu falei no vídeo anterior, é justamente isso que me permitiria fazer
com que as atividades ministeriais fossem vistas como a única atividade boa que poderia ser feita naquele momento. Para quê? Mas elas são maldosas. Não, as atividades são corretas. O problema é que talvez elas seriam maldosas se eventualmente eu devo retornar para a atividade secular. Aí eventualmente, ficar só no ministério é uma coisa ruim. Não, mas eu tenho impedimento na atividade secular. Aí eventualmente a atividade ministerial se torna totalmente boa, porque é a única alternativa do que você pode fazer. Mas isso eu também expliquei no vídeo anterior. Verdade que eu não quero para o meu bem. E o meu bem gerará o bem ao próximo. Ou seria o bem que eu quero, inclusive. Pode ser o bem que eu quero. Nesse caso, por amor a mim mesmo, incluir-me-ia, como diria o Temer, e não faria algumas atividades para tomada de decisão sobre qual seria a minha conduta. Ou para melhora comportamental. Então algumas tomadas de decisão, no fundo, seriam até com o objetivo de tomada comportamental. Ele não faria algumas atividades para tomada de decisão sobre qual seria a minha conduta. Exatamente, até para verificar. Aliás, outra coisa que havia e que as pessoas também esquecem no caso da minha história específica, é que em 2014 especificadamente, quando começam a fazer jogo duro contra mim, não faz sentido, porque ela tinha dúvida sobre ser cristão quente ou frio. Hein? Tinha essa dúvida também, não tinha nada de orgulho. 2011 eu não sei, 2014... Porque 2011 tinha orgulho, era não diagnosticado. 2014, poxa, mas peraí, eu estou em dúvida. Perder paz não justifica sair barbarizando contra quem quer que seja. Ou causando outras calamidades. Se não posso eventualmente odiar o mal, posso tentar odiar o mal. Sem precisar eventualmente que alguém me force para ser o mal. Porque aí atrapalharia a própria luta do sujeito contra o próprio mal. Tirar o argueiro do olho, eventualmente pode demorar. Não se quer dizer que durante a tentativa eu precise de ajuda. E no final acaba quebrando o critério da necessidade. Tirar o argueiro do olho pode demorar. Não se quer dizer que durante a tentativa necessariamente eu preciso de ajuda. Então é essa. Porque daí realmente você acaba quebrando o critério da necessidade. Não adianta, porque fica uma coisa muito, muito contraditória. Vamos castigar eventualmente aqui a pessoa orgulhosa para que os outros tenham uma lição de humildade. Pô, peraí, o cara já estava tentando. Ele já talvez até concordaria com a repreensão. O sábio aprende com a repreensão. Claro, desde que seja manso. Mas se não for manso, o conteúdo pode ser verdadeiro. Tá, mas aí que tá. Para que você vai aplicar? Por que você vai sair da mansidão se eventualmente a pessoa poderia concordar com você? Então depende. Então depende aí. Depende disso e depende do próprio critério de necessidade, depende da própria objetividade da repreensão. Mas ela é verdadeira. Pô, peraí, ele já estava buscando informação. Mas ele pode fazer para mal? Pode. Pode. Mas ele tem maldade? Ele pode. A minha ideia, e o que fiz foi os dois. Lutar contra o mal, eventualmente fingido de mal, travestido de mal, ou que se diz travestido de mal e que no fundo não tem necessidade de se aplicar. O que eu fiz foi isso. E contra o mal verdadeiro. Eu lutei contra os dois, na verdade. Eu lutei contra os dois. Lutei contra a vida de pessoas, ajuda em outras tarefas, enfim. Inclusive, de certa forma, eu lutei contra esse mal que se pretende ser necessário na vida das pessoas. Né? Por exemplo, no meu caso não era, não, mas você tinha outras maldades. Todas elas em resolução. Todas elas estavam em processo, em remissão, vamos dizer. Algumas, eu acho que o mal que tenta ser o bem pode não precisar do mal dos outros como motivação. Daí, exatamente como eu falo, o mal que eu não quero fazer, mas aí você vai ter que verificar se isso realmente é necessário. E esse cara que eventualmente está fazendo mal ou resolvendo seu próprio mal, ele pode não precisar do mal dos outros, não precisar de ajuda externa nenhuma. Ele pode tirar o argueiro do olho. Mesmo que o ponha de volta. Pode haver retrocessão. Né? Aliás, ele pode entrar no processo até conseguir se manter sem o argueiro no olho. Né? Ele pode tirar o argueiro do olho e vamos ver o quanto que ele consegue se manter. Logo, sem precisar de maldade fingida para fazer com que a pessoa odeie o mal. Para fazer com que a pessoa odeie. Logo, sem precisar de maldade fingida para fazer com que a pessoa... Justamente. Ela pode odiar o mal sem precisar de maldade fingida.
Em Ezequiel se diz que quem para de fazer o bem, veja bem, ou seja, então a pessoa pode realmente recolocar o argueiro no olho. Porque quem para de fazer o bem, a pessoa pode variar entre bem e mal. E quando em mal, ela pode tentar voltar a fazer o bem. Então, eventualmente, você pode ter essa variabilidade de fé. Talvez as pessoas ali um pouco duvidem e tal. Não, é totalmente plausível, totalmente plausível. Não, pode tentar voltar a fazer o bem. E que quem para de fazer o bem, eventualmente incorre em pecado. Então, justamente, nós temos aí aquela pessoa que eventualmente continua fazendo o bem, mas ela tem dúvida sobre qual atividade ela quer, porque daí justamente ela pode estar acabando caindo numa coisa que depois me pareceu mentira, que era a questão de Paulo sobre dizer que as atividades seculares eram necessárias. E no final, muito possivelmente ele tivesse mentido, o que eu não sei se eu exatamente admito essa possibilidade, porque assim, a Bíblia a princípio não poderia ter esse tipo de conteúdo. Né? A Bíblia não poderia eventualmente conter dentro dela uma própria armadilha espiritual. Não haveria alternativa para isso. Né? Então, a princípio, não poderia. Então, voltar a fazer o bem. E que quem para de fazer o bem incorre em pecado. Aliás, tudo é possível a quem crê. Inclusive virar bom. Sobre morte, 100 pessoas devem... Não, peraí. Sim, pessoas devem ficar sabendo que seus entes queridos se foram, mas preferem, eventualmente, por vezes, que não aconteça, ao invés de precisarem ser narrados depois. Sim, pessoas devem ficar sabendo que seus entes queridos se foram, mas elas preferem, por vezes, que a própria morte não aconteça, ao invés de precisarem ser curados depois. E logo após isso, pode haver corrupção. Justamente, eu já falei sobre isso, que pode haver a questão da tentação da corrupção. Né? A pessoa vai se corromper apenas a partir daquilo que, eventualmente, ela fica sabendo a título de informação. Tá, mas aí a pessoa descobre que ela é corrupta. Tá, mas no fundo o processo de... Então não houve cura, porque a pessoa não... A pessoa eventualmente poderia ter ido para a cura direto. Então não é uma garantia que essa informação sobre o ente querido necessariamente vai gerar quaisquer tipos de cura. Pelo contrário, talvez pelo contrário. Se me faço como mal, para que uma pessoa passe a odiar o mal, já que essa outra não odeia o mal, né? essa pessoa que seria a vítima, né? Já que ela não odeia o mal, eu vou me fazer de mal para ela. Nada impede que essa outra pessoa passe sozinha a ser boa. Né? Então ela não precisaria necessariamente da tua maldade. Se assim ela permitir que a palavra adentre o seu coração. Mas aí que está, depende do acompanhamento da palavra. Né? Ela simplesmente vai se desvencilhar dos pecados dela. Se ela não odeia o mal, ela não pode nem mesmo odiar o mal decorrente de quem se força a ser mal. Se ela não odeia o mal, ela não pode nem mesmo... Se ela não odeia o mal, ela não pode nem mesmo odiar o mal decorrente de quem se força a ser o mal. Então acaba sendo uma contradição, porque peraí, o sujeito não odeia o mal, mas então como é que ele odeia aquele mal específico da pessoa que está eventualmente provocando ela? Então não pode ser. Ou eventualmente se ela já está lutando contra o mal, peraí, se ela já está lutando contra o mal específico, ela já tem isso na sua vida, como é que a outra pessoa eventualmente também acaba sendo mal na vida dela? Se ela no final não precisa. São coisas meio estranhas, assim. Porque aquela coisa, se eu não odeio o mal, inclusive o cara que vai barbarizar comigo também não. Outra, eu posso eventualmente odiar o mal e não ter coragem de enfrentá-lo. E aí preciso de encorajamento. E não ter. Eu posso eventualmente odiar o mal e não ter coragem de enfrentá-lo. E aí preciso de encorajamento. Não necessariamente de repreensão ou odiar o mal. Não necessariamente de repreensão ou odiar o mal. É verdade.